Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso vídeo número 5 da trilha de Business Component do treinamento da tecnologia Banner. Eu sou o Danton e hoje nós vamos fazer aqui a nossa regra de negócio para reserva, continuar ela na verdade, né? E nós vamos usar o nosso DAO. Mas para usar esse DAO, nós temos uma série de conceitos bem legais para colocar por trás dos panos. Vamos ver? Bom, pessoal, esse aqui é o nosso projetinho que a gente já tem aqui, um nosso gerenciador de reservas, né, com carros DAO. Se você não sabe como a gente fez esse carros DAO aqui, dá uma olhadinha neste vídeo aqui que eu te explico legalzinho como ele foi feito. Bacana? Então, só para relembrar, nós temos um carros DAO que tem um método aqui que faz um select para retornar os carros que estão disponíveis de um determinado modelo numa data específica, né, que seria a data de início e de fim da minha reserva. Bacana. Então aqui agora a gente vai pegar o nosso Business Component, que é esse nosso componente de negócio que está aqui no Components e vai implementar ele, deixar ele preparado para que a gente possa fazer a injeção das dependências no futuro. Quem são essas dependências? Todo mundo que ele vai usar aqui, todos os DAOs que a gente vai precisar. Bom, para isso, pessoal, a gente precisa criar aqui, antes de mais nada, antes de criar, né, dizer que este nosso gerenciador de reservas, ele é um business component. E como é que a gente faz isso? Bom, eu tenho que herdar este cara do meu business component. Eu vou herdar ele de um business component e com isso ele se torna um componente de negócio. Legal? E aí, eu vou dizer também que qual é o tipo genérico que ele vai receber. Neste caso, é um padrão da tecnologia, tá? Que a gente, quando herda de um business component, passa o nome da própria classe como parâmetro genérico para ele. Por quê? Porque o BEF vai usar isso nas entranhas, tá? Para fazer todas as ligações que ele vai precisar para funcionar, tá? Então, business component recebe uma classe do mesmo tipo. E aí, pessoal, eu não posso esquecer também que, além disso, ele implementa a minha interface. Então, ele herda de Business Component e implementa a minha interface. Eu vou abrir apenas um parênteses aqui, tá? Se você estiver trabalhando com camadas, né, específico, você tem que colocar aqui a herança do Business Component da camada anterior. Neste nosso caso aqui, a gente está trabalhando na camada Banner, portanto, eu vou herdar do Business Component direto. Beleza? Bom, e agora, pessoal, nós vamos criar aqui dois atributos que vão... Dois não, nesse caso a gente vai precisar de dois, que é o meu reservas DAO e o meu carros DAO. E a gente vai deixar eles preparados para a gente poder injetar neles os DAOs respectivos. Então eu vou fazer aqui um private read only. Eu vou baseado na minha interface sempre, né? E carros DAO. E eu vou botar aqui um underline carros DAO. Legal? E aí eu vou fazer aqui um private read only e reservas DAO. E eu vou colocar aqui reservas DAO. Opa, vamos botar o nosso underline aqui. Bom, pessoal, o que for underline pertence à minha classe read only. E como é que eu vou fazer isso para carregar esses caras? Eu vou criar um construtor. Então aqui, setor, né, para o Visual Studio criar para a gente o nosso construtor. Então eu vou passar aqui no parâmetro do meu construtor dois parâmetros que são exatamente os DAOs que eu vou colocar aqui. Então assim, e carros DAO, então meu carros DAO. E eu vou também passar o meu i reservas DAO, que vai ser aqui o meu i reservas DAO. Legal? Com isso, a gente está passando como parâmetro. E agora o que eu vou fazer? Eu vou dizer aqui que o meu carros DAO é igual ao meu carros DAO. E o meu reservas DAO, né, underline, é igual ao meu reservas DAO. Bom, para que isso? Pessoal, vamos entender um pouquinho, tá? Nós vamos, no próximo vídeo, neste vídeo aqui, fazer o quê? A injeção, né, dos DAOs neste construtor. Mas eu poderia fazer o quê? Isso facilita a minha vida de uma série de formas, principalmente nos meus testes de integração. Vamos fazer o seguinte, eu preciso de um cenário de teste. Então, eu vou testar lá uma inserção de um carro. Eu não preciso ter o banco de dados, né, com um DAO conectando naquela base, trazendo o que eu quero, se eu vou fazer um teste. Eu posso mocar este meu teste, né, criar um fake dele e injetar esse fake aqui no lugar. Porque daí, para eu testar a minha regra de negócio, eu só preciso que o banco de dados, né, o DAO, retorne um valor que eu espero. Então, eu programo aquele meu DAO mock, né, aquele meu DAO fake, para que ele retorne o valor
esperado para que eu teste a minha regra de negócio? Então, lá na trilha de testes, a gente vai ver isso com calma e vocês vão ver que vai ficar bem mais claro, né? Mais fácil de entender. Mas aqui, o que a gente está fazendo? A gente simplesmente está criando o quê? Quando eu invocar o meu construtor, que é o método que vai sempre ser executado na minha classe, eu passo para ele os parâmetros que eu preciso usar para aquele método. Então, eu posso passar qualquer tipo de carro DAO, qualquer tipo de reserva DAO que implementa essas interfaces. Ele recebe nesses atributos aqui e eu uso, então, esses atributos dentro da classe para poder fazer tudo o que eu faço. Beleza? Então, com isso agora, a gente tem aqui dentro um DAO. Legal? E aí, o que a gente precisa fazer? Na primeira coisa que a gente precisa fazer. A primeira coisa é fazer o teste para ver se existe um carro daquele modelo e no período específico. E como é que a gente faz isso? Quem faz esse teste para nós é exatamente o nosso Carros DAO. O nosso Carros DAO, pessoal, ele tem aqui um método carros disponíveis por modelo de período. Mas esse cara aqui, ele retorna alguma coisa. Então, ele retorna aqui um var carros disponíveis. Legal, então esse meu carros disponíveis vai retornar para mim o resultado daquela consulta. Carros DAO, na verdade, que está injetado aqui, né, que vem como parâmetro, né? Ele tem um método aqui, ó, carros disponíveis por modelo e período. Recebe um handle, data inicial e data fim. Então aqui, quem eu vou passar, quais os parâmetros que eu vou passar para ele? Eu vou pegar o meu reservas, legal. Carro, modelo carro handle, que é o cara que eu tenho lá. Legal? O modelo dele está na minha reserva. E a data inicial, então, também está na minha reserva. A minha reserva vem como parâmetro no meu método, certo? Aqui, ó, reserva eu passo como parâmetro neste método. Então, eu posso pegar esses valores dela. Então, o meu reserva, data início, ponto value, bacana. E eu tenho aqui o meu reserva, ponto data fim, ponto value. Com isso, eu carreguei o meu método. E o que ele vai retornar para mim? Se a gente olhar lá no nosso select, ele vai retornar um select com o resultado dessa query, né? Dos modelos daquele carro, naquela data e naquele período, né? Os carros, desculpa, daquele modelo naquela data e naquele período. Se não existe nada, ele está vazio. Beleza, mas de qualquer forma eu posso ter alguma coisa aqui. Então agora eu vou verificar se existe alguma coisa aí, então eu vou trabalhar com ela. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é verificar. Então se esse meu carros disponíveis, ele for diferente de nulo, significa dizer, diferente de nulo, significa dizer que tem alguma coisa lá. Então, vamos continuar testando. E se esse carros disponíveis, ponto count, se ele for maior do que 0, então eu posso trabalhar porque existe alguma coisa efetivamente lá, existe um carro. Pessoal, a nossa regra aqui ela vai ser muito simples, tá? Imagina que eu quero um Fiat 147 e existem 20 Fiat 147 disponíveis naquela data, naquele período. Ele vai trazer então os 20 como resultado desse meu select. Mas para simplificar aqui, a gente vai pegar o primeiro Fiat 147 dessa lista. O primeiro é aquele que eu quero, tá? Óbvio que a gente poderia modernizar esse nosso sistema e mostrar os 20 e dizer, você quer o verde, quer o amarelo, né? Mas não é no nosso caso. A gente quer simplesmente fazer a nossa regra, né, para seguir adiante. Então, a regra vai ser bem simples. Eu pego o primeiro, beleza? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Neste caso, se ele trouxe alguma coisa, então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu reserva, beleza? E vou dizer que o meu carro handle dessa minha reserva passa a ser o quê? Passa a ser o que está dentro do meu carros disponíveis, que ele trouxe aqui, só que eu quero o primeiro registro da lista, e aí então eu quero o handle que está lá. Este handle, eu pego ele como um int 32. Beleza, acabei de pegar uma lista, que era um select, peguei o primeiro elemento da lista, e naquele primeiro elemento eu peguei o campo, né, handle da minha tabela, peguei ele como um valor 32 e joguei então no carro handle. Dessa forma, quando a gente fizer um select no futuro, vocês vão perceber que esse status vai estar alterado, né? Essa reserva vai estar esse carro reservado, então ele não vai aparecer mais depois como disponível. Então o que vai acontecer? Além disso, depois de pegar o handle desse carro, eu vou fazer o quê? Vou pegar a minha reserva e vou dizer que o status dela, ele vai passar a ser o quê? Reserva status lista item, ele passa a ser item reservado, certo? Ele deixa de estar no aguardando aprovação e passa a estar reservado. E além disso, eu vou dizer que a minha mensagem, porque eu vou retornar esta mensagem aqui, e esta mensagem, então, quando eu aprovar, né, tá aqui o meu grid, eu vou colocar um botãozinho aqui para aprovar a reserva. Quando eu aprovar essa reserva, se esses critérios aqui, né, de modelo e de data de início e fim,
tiverem um carro disponível, ele vai aprovar, vai mudar o status dela aqui e vai me dar uma mensagem aqui em cima. Olha, reserva aprovada com sucesso. Então, essa mensagem que eu vou jogar para a tela é a mensagem que a gente vai colocar aqui. Então, a minha mensagem passa a ser o quê? Reserva, aprovada com sucesso. Sucesso. Tá difícil de digitar hoje, tá frio, a mão tá congelando. Então, olha só, beleza. Caso contrário, se não for possível fazer isso, né? Por quê? Porque não existe um carro, naquele modelo de carro, naquele período especificado. Então, eu não vou mudar o handle da minha reserva, não tem, mas o status dela vai mudar. Então, o status dessa minha reserva passa a ser o quê? Reserva status lista item, ponto, item recusado. Eu vou recusar. Como é que eu vou deixar ela pendurada, né? Se não tem carro disponível, recusa e PT saudações, faça uma nova solicitação. Essa é a nossa regra, tá? Item recusado. Óbvio, né, pessoal? Se a gente quisesse melhorar aqui, eu poderia mostrar outras opções de outros veículos, perguntar se o cara quer pagar mais caro, mas não é o nosso foco aqui, tá bom? Então, assim, não tem disponível reserva, não tem recusa. E, obviamente, além de recusar, eu tenho que pegar essa minha mensagem, né? Mudar ela, eu vou dizer aqui, ó, reserva recusada. Uai, por quê? Não existem carros do modelo selecionado no período requisitado. Beleza, não tem. Acabou. Simples assim. E aí, gente, depois que eu terminei isso, obviamente, né? Depois que eu terminei o meu ESO fora, depois de ter alterado os status, eu preciso fazer o quê? Eu preciso salvar essa reserva. E aí, quem é que vai salvar ela? Quem vai salvar é o DAO que eu tenho aqui. Então, neste caso, reservas DAO, a gente vai invocar o método save e vai dizer para ele salvar quem? Salva a minha reserva. Beleza. Como eu injetei ele aqui, né? Ele está injetado aqui dentro, que eu trouxe ele para dentro da minha classe, o DAO que eu trouxe vai ter que implementar esse método de save, e o que ele vai fazer no save lá vai depender da implementação que tem lá no outro lado. Legal? Com isso, pessoal, o nosso método de gerenciar reservas, né? O nosso método para aprovar reserva, teoricamente ele está pronto. Agora a gente precisa fazer toda a parte para salvar, para chamar ele lá no S. Mas isso a gente vai fazer neste vídeo aqui, porque tem uma série de conceitos que a gente precisa trabalhar antes de simplesmente sair usando ele. Beleza? O importante desse vídeo de hoje é que você tenha aprendido a criar as nossas classes, né? Com um Business Component e, acima de tudo, permitindo aqui que eu possa injetar depois os objetos que eu quero, que isso vai facilitar muito os nossos testes. Bacana? Todo este código que está aqui, na descrição desse vídeo, tem um linkzinho lá para o GitHub da Banner, onde eu deixo todo o código lá para você, se você teve problemas para acompanhar aqui. Fora isso, se você gostou desse vídeo, lacra o dedo aí no joia, ajuda o canal, compartilha, deixa seu comentário aqui, diz para mim o que você está achando. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço e tchau!